Que alegria estar com você nessa manhã. Sinta-se muito bem ao estar aqui conosco. Estamos muito felizes de, nesse sábado, podermos conversar um pouquinho e abrirmos a palavra de Deus. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja. Saiba que para Deus essa distância não existe. Para Ele aceita os nossos louvores como se estivéssemos todos lado a lado, grudadinhos uns nos outros. Isso é maravilhoso, não é? Nessa manhã, eu gostaria de estudar uma passagem da Bíblia com vocês. Quem sabe seja uma das mais famosas que nós temos. E eu quero que nesse momento você pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler algumas passagens. Quero que você possa acompanhar e que possamos da palavra de Deus tirarmos as lições necessárias para a nossa vida. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou lago da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa aqui é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e eu quero terminar a história conversando com você por causa do nosso tempo. Nesse momento, Simão e o seu irmão afastam, como a ordem de Jesus, o barco da beirada do mar, vão um pouco mais profundo e ali eles lançam as redes e quando eles começam a puxar as redes ameaçam se rasgar e o barco virar. Para terminar essa pescaria é necessário que eles chamassem os seus amigos e veio mais um barco e esse barco também começou a puxar a rede e começou a querer virar de tantos peixes que tinha. Quando isso terminou, essa cena terminou de acontecer, Simão se ajoelha aos pés de Jesus e diz: mestre, se afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus olha para Simão e diz: Simão, você não vai ser mais um pescador de peixes e a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Levam os 2 barcos até a beirada do mar e dali saem os 4 pescadores, Simão e André e Tiago e João, que são discípulos de Jesus a partir daquele momento. Essa história é uma das histórias mais conhecidas, como eu já falei, mas muitas vezes quando nós lemos ela, nós temos a impressão de que esse foi o primeiro encontro que Jesus teve com Simão. Você já não pensou nisso também? Mas eu quero mostrar para você que não foi esse o primeiro encontro que Jesus teve com Simão. E Simão, que depois vira Pedro, já conhecia Jesus. Quer ver na Bíblia? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 40. Abra a sua Bíblia aí. Primeiro livro de João. Primeiro evangelho, né? João 1, 40. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 40, diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João, aqui está falando de João Batista, e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. André, que era um seguidor de João Batista, foi até o seu irmão e disse o seguinte para o camarada: Simão, a quem disse: achamos quem? O que diz na sua Bíblia? O Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 42. E o levou a Jesus. E aqui é o primeiro encontro que Jesus conversa com Simão. E Jesus fala para Simão: tu és Simão, filho de João. E agora Jesus fala uma coisa que mudaria a partir daquele momento a vida de Simão. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Um apelido.
Jesus era uma pessoa que gostava de brincar com as pessoas. Muitas vezes nós temos a tendência de acreditar que Jesus é aquele carrasco que fica sentado, olhando lá do seu trono do céu e fica aqui nos castigando. Muito pelo contrário, Jesus era uma pessoa muito amigável, agradável de estar com ele. Mas esse aqui é o primeiro encontro. Quer ver onde foi o segundo encontro? Quero que você abra sua Bíblia em Lucas 4:38, bem pertinho de onde nós estávamos antes. Lucas 4:38, segundo encontro de Jesus com Simão. Lucas 4:38 diz o seguinte: deixando ele a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se o quê? O que diz na sua Bíblia? Enferma, estava doente, com febre muito alta. Se tivesse com dificuldade de respirar, nos nossos dias já diríamos que seria o Covid, mas não, ela estava só com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Chamaram Jesus depois da sinagoga, vamos para a casa de Simão, que a sogra dele está muito doente. Versículo 39, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta fez o quê? A deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Segundo encontro. Primeiro encontro, o irmão André vai lá a Simão e diz, encontramos o Messias. O segundo encontro de Simão com Jesus é na sua própria casa. Jesus vai à casa dele e cura a sua própria sogra. E agora nós vamos ao terceiro encontro, que é o que nós lemos já nessa manhã. Lucas 5, de 1 a 3. E aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas 5:1. Lucas 5:2 diz assim, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3, e o terceiro encontro. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentou-se. Ensinava do barco as multidões. Eu gosto muito de histórias, muito de histórias. E nesse momento eu gostaria que você tentasse imaginar como eu tento imaginar as histórias da Bíblia. Eu entro na história, leio, pesquiso o que nós temos para pesquisar sobre as curiosidades da história, mas depois eu gosto de me afastar da história e olhar a história de vários ângulos. Vários ângulos. Nesse momento, nesse dia, Jesus estava caminhando pela praia. Jesus estava simplesmente caminhando. Só que Jesus não era mais aquele homem solitário. Jesus caminhava com uma pequena multidão em volta dele. Jesus já tinha algumas pessoas que seguiam ele. E nesse momento ele está na praia, caminhando, e as pessoas começam a se aglomerar, porque queriam que ele falasse de Deus. De repente, Jesus se vê que o mar estava às suas costas, as pessoas à sua frente, e ele não tinha mais espaço. Quem sabe as pernas de Jesus começavam já a estar dentro da água, porque ele não tinha mais espaço para falar para as pessoas. Então ele vê 2 barcos. Tinha uns camaradas que haviam pescado a noite inteira e não tinham pego nada. Eles estavam lavando as redes. Você acredita que você imagina quantos barcos tinha na beirada daquela praia, ou daquele lago? Você acredita que tinha apenas 2 barcos? Lembrando que os meios de transporte naquela época, ou era barco, ou eram animais. A praia estava cheia de barcos. Mas Jesus vê 2 e escolhe um. Jesus sobe no barco, pede para que eles se afastem do barco. E daí Jesus faz o quê? Jesus senta no barco. Jesus senta no barco e começa a pregar do barco. Jesus começa a pregar do barco. Imagina o privilégio de Simão e André, ali do lado de Jesus, Jesus sentado, quem sabe ali na polpa, Simão e André ali sentados. E Jesus fala para toda aquela multidão, fala da palavra de Deus, leva a mensagem que aquelas pessoas precisavam, e de repente, quando ele termina a mensagem, ele olha para André e para Simão e dá uma ordem no mínimo peculiar. Ele olha para Simão e André diz, afastem mais o barco da praia. Afastem mais o barco da praia. Porque nós vamos pescar. Você lembra qual que era a profissão de Jesus? Jesus tinha uma profissão. Lembra qual que era? Não consigo ouvir você da sua casa. Fala um pouquinho mais alto que talvez eu ouça aqui.
Jesus tinha o ofício do seu pai. Jesus era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. E Jesus agora, para 2 pescadores profissionais, que passaram a noite inteira pescando, diz para que eles entrem a alto mar pela manhã. Qualquer pessoa que entenda minimamente de pesca, sabe que para pegar peixes grandes no mar, tem que ser à noite. Que é onde dão os peixes grandes, onde os peixes grandes vêm para comer. Eu tenho uma noção mínima de pesca. Já pesquei de canicinho na beirada do mar. Quem pesca agora está começando a entender o que eu falo. Tinha um canicinho muito bom e costumava pegar alguns papaterras. Mais ou menos, por causa da luz aqui eu não consigo dizer o tamanho certo, mas variava assim o tamanho do papaterra. Nunca pesquei em alto mar. Agora, a coisa mais estranha que tem é receber ordens de quem não é profissional na sua área. É ou não é? Estou aqui com 2 pastores na igreja. O pastor André e o pastor Teixeira está onde? Está ali. Imagine a angústia desses homens me vendo falar aqui na frente. Eu, um amador, falando, e 2 pessoas profissionais na arte da pregação, sentadas. Eles devem estar se corroendo ali. Estão sentadinhos, comportados, mas devem estar se corroendo por dentro. Imagine Pedro, Simão e André tentando entender o que aquele homem queria deles. Afastem-se da beirada do mar que nós vamos pescar. E daí é interessante que diz, que eu quero ler com você o versículo 5 novamente. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando Jesus viu Simão e André, Tiago e João, eles estavam lavando a rede. Sabe por que eles estavam lavando as redes? Quando você pesca de rede, isso eu pesquisei. Quando você pesca de rede, você tira os peixes na beirada do mar, guarda eles, leva as redes para casa, lava elas, ou tu deixa elas preparadas para pescar no outro dia, ou na outra noite, ou você as guarda. Nesse caso, eles não estavam simplesmente limpando as redes, eles estavam lavando-as, porque eles iam guardá-las. A pescaria de pessoas profissionais não pode dar em nada, é o sustento deles. Como pode um chefe de família chegar em casa sem nada? Como ele levaria o sustento para casa? Algo estava dando errado. Eles estavam lavando as redes para guardá-las. Eles estavam desmotivados. Agora chega um carpinteiro. Chega um carpinteiro e diz para ir pescar. Nessa manhã, existem muitas pessoas aqui que estão desanimadas. Estão lavando as redes. Existem muitas pessoas que não estão entendendo por que as coisas estão dando errado. Existe um ditadinho muito simples, que se você estiver no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, tudo vai acontecer da forma certa. Pedro estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, outro pescador profissional, e tudo estava dando errado. 2020 talvez para você seria o ano certo. 2020 talvez fosse aquele ano em que você achou o seu emprego certo, começou a desenvolver o seu trabalho de uma forma certa, e estavam com as pessoas certas, e deu tudo errado. 2020 talvez fosse o ano do amor para você. Você encontrar a pessoa amada, estava quase dando certo, estava quase na hora certa e quase no lugar certo, e está dando tudo errado. Ou talvez o seu casamento fosse o ano da recuperação em 2020. Esse ano seria o ano em que vocês, como um casal, estariam se organizando melhor. Reveriam algumas coisas para que melhorassem a relação de vocês. Ou quem sabe 2020 seria o último ano que vocês dariam para que desse certo ou não. E vem essa pandemia e bagunça toda a vida. E você fica sem saber se é para você terminar, se é para você continuar. Sabe que 2020 talvez fosse para você o ano da saúde. Porque você vinha se tratando e a sua saúde estava cada vez melhor. Mas no início de 2020, você precisa fazer uma operação para tirar os cânceres que estão voltando na sua vida. E eu sei que hoje tem uma pessoa que está nos assistindo, que está se recuperando de cirurgia de câncer. O que está acontecendo?
Será que a gente tem que lavar as redes e voltar para casa? Será que é o momento de nós desistirmos? Será que 2020 foi o ano para que nós tivéssemos a nossa vida como o ano do fracasso? Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que o carpinteiro está na praia. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Ele está entrando no teu barco. Ele está entrando no teu barco. Eu, nesse momento, nós estamos num momento íntimo, não estamos? Estou aqui, você está aí na sua casa, está no seu trabalho, eu não sei onde é que você vai ouvir essa mensagem, mas nós estamos num momento mais íntimo. Eu vou sentar para falar com você esse momento. E agora, é um momento que eu queria que você entendesse, porque não é o que vale, não é o mensageiro, e sim a mensagem. Eu quero que você entenda muito bem isso. O que vale não é o mensageiro, e sim a mensagem. Então preste atenção. Você pode estar desanimado. Você pode estar cansado. Você pode estar acreditando que tudo já deu errado e é o momento de guardar as redes. Mas eu venho em nome de Jesus falar para você. Volta para o mar. Eu quero dizer para você que esse é o momento de você voltar para o mar. Lance as redes. Sabe que quando Simão largou as redes de novo, ele pegou grandes peixes. Pegou muitos peixes. E ele teve que chamar mais os seus companheiros, os seus sócios, porque André e Simão tinham sócios, que era Tiago e João. Eles chamaram os sócios, e os sócios tiveram que ajudá-los a levar os peixes para a beirada do mar. E tinha muito peixe. Eu não sei para quanto tempo aquela pescaria os sustentaria. Mas depois que eles pescaram, eles não se preocuparam com o lucro da pescaria. Sabe o que diz a minha Bíblia? E a tua Bíblia também. Lucas capítulo 5, versículo 11. Diz assim: E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Eu não sei qual o problema da sua vida que está fazendo você perder o sono. Sabe que eu posso estar falando hoje para professores. E nessa época de pandemia é muito interessante porque tem pessoas dizendo que devem baixar o salário dos professores. E você como professor não entende o porquê disso se você está trabalhando 3 vezes mais, 4 vezes mais. Eu sei que você está sendo cobrado mais do que você merece. Você não foi treinado para isso. Eu sei. Volta para pescar. Continua. O carpinteiro está com você. Eu posso estar falando hoje para pessoas da área da saúde. Conheço pessoas que o chefe da família e a esposa trabalham na área da saúde. E hoje nós estamos falando sobre uma campanha de fique em casa. Nós não temos a opção de ficar em casa. Tem o Josué, a Gislaine, 2 enfermeiros. Conheço o Marcelo e a Maricel. Também trabalham na área do hospital. Nós não temos a opção de ficar em casa. Enquanto nós pedimos para alguém ficar em casa porque pode, nós somos obrigados a ir para ficar do lado do vírus. Para nós que trabalhamos na área da saúde, fique firme. Volte para o mar, porque o carpinteiro está com você. Não desanime. Esse planeta não foi feito para reconhecer os nossos trabalhos. Nem os professores e nem o pessoal da área da saúde. Mas o carpinteiro está com a gente. Só que tem algo muito interessante, que quando nós aceitamos Ele na nossa vida, Ele transforma, e nós precisamos aceitar essa transformação. Nós não podemos continuar iguais. Existem algumas religiões que dizem que é só você aceitar Jesus que a sua vida vai ficar tudo numa boa. Eu quero te dizer, querido, para que a sua vida fique boa, você precisa continuar seguindo esse homem. Não é simplesmente aceitar que Ele vai transformar a tua vida. E sabe pelo que você tem que aceitar? Pela palavra. Sabe o que Pedro disse? Lucas 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, mestre, trabalhando na área da saúde, não sendo reconhecido, estando do lado do vírus, mestre, eu sendo professor, não aguentando mais, mestre, meu casamento está terminando, mestre, o câncer está me tomando,
Mestre, eu não sei mais como lidar com os meus filhos. Mestre, eu não aguento mais os meus pais. Mestre, onde é que você está? E nesse momento eu quero ler com você, mas você vai completar a frase para mim. Respondeu-lhe, e aqui na minha Bíblia diz Simão. E agora quando nós lermos, eu quero que, quando você ler respondeu-lhe, eu quero que você diga o seu nome. Respondeu-lhe Cláudio. Respondeu-lhe André. Respondeu-lhe Karina. Respondeu-lhe Gerson, Rodrigo, Marcelo, Josué. Diga o seu nome. Eu vou responder para Jesus. Mestre, havendo trabalhado, havendo me frustrado, vendo minha vida se desmoronar a noite toda, e nada tem dado certo, nada apanhamos, está dando tudo errado, mas sob a tua palavra, é sobre a palavra dele, e a palavra dele está aqui, queridos, é aqui que está, e aqui nos diz o que nós temos que fazer, e o que não fazer, aqui nos diz o dia que nós temos que guardar, aqui nos diz como nós devemos tratar o nosso semelhante, sob a tua palavra. O carpinteiro estava na praia, ele entrou no teu barco, e hoje ele quer mudar a tua vida. Você está disposto a isso? Você acredita nisso? Nós teremos um louvor lindíssimo agora. Eu não sei como é que é a forma que você se concentra. Se é fechando os olhos, se é ficando de joelhos, se é ficando em pé. Eu quero que você se concentre. Não se preocupe com o mensageiro. Se preocupe com a mensagem. Fale com o carpinteiro. Ele vai transformar a tua vida. E a partir de hoje, você será uma nova criatura. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada te parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo para tudo. Quem mandou largar e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quero convidar você para orar. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, estamos falando para tantas pessoas nesse momento. Existem pessoas frustradas com seu casamento ou pela falta do casamento. Pessoas frustradas com sua saúde física. Pessoas que não entendem a sua saúde espiritual. Eu não conheço a vida de praticamente ninguém que está ouvindo essa mensagem. Mas o maravilhoso é que o Senhor conhece cada uma. Assim como você conhecia Simão Pedro, bom Pai. Eu tenho certeza que o Senhor conhece cada um que está ouvindo nesse momento. E é por isso que nós queremos que o Senhor entre no nosso barco. Que o Senhor fale do nosso barco. Fale para outras pessoas através de nós. Mas que, pelo poder da Tua Palavra, possamos nós mesmos sermos transformados. Continue conosco. Talvez ainda estamos com respostas. E talvez algumas respostas nós não teremos aqui nessa terra. Mas nós queremos continuar caminhando, pescando e vivendo ao Teu lado. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, faz nas nossas vidas. Te pedimos isso não porque merecemos, mas no sagrado nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós. Amém.